Fala, meus amigos, como vocês estão? Bom, hoje eu vim aqui para falar a respeito aí da repercussão do depoimento do Bolsonaro frente ao Alexandre de Moraes. Muitas pessoas opinando, falando especialmente aí do tom que foi usado pelo Bolsonaro, especialmente aí do tom da brincadeira do chamar o Alexandre para ser o vice dele. E também peguei aqui uma parte aí de uma publicação do Danilo Gentili. Eu vou começar até por aqui, né? Então o Danilo Gentili coloca aqui, ó, o Jair Bolsonaro é um covarde canalha, né? Por quê? Porque ele republicou no seu Twitter, o Danilo Gentili, uma publicação do Felipe Moura Brasil, dizendo o seguinte: Bolsonaro, como réu, chamou de malucos os defensores de intervenção militar e disse que a solução é internar quem tivesse com intenção dessa natureza. Então o que acontece, meus amigos? Para você ver, eu vejo muita maldade, muito rancor ou alguma coisa que não é sensata por parte dessas pessoas, como por exemplo o Felipe Moura Brasil e o Danilo Gentili. Vou falar do Danilo Gentili. O Danilo Gentili, ele alega, eu não sei se ele já esclareceu isso de forma satisfatória, né, ou de forma clara, mas eu tenho conhecimento que ele alega que o Bolsonaro pediu a cabeça dele no SBT, por críticas que ele fazia, né? Até onde eu sei, as críticas que o Danilo fazia a Bolsonaro parecia-me muito maior do que aquelas que o Danilo fazia ao Lula. E cria, sim, uma desproporcionalidade por motivos óbvios, né, meus amigos? A não ser que o Danilo Gentili seja um cara de esquerda. Se o Danilo é um cara de esquerda, aí é compreensível que ele pegasse firme como pegava com o Bolsonaro e não pegava com a esquerda, vamos dizer assim. E, independentemente dele pegar pesado ou não, se é verdade que o Bolsonaro pediu a cabeça dele no SBT, olha o que eu vou falar, meus amigos, vocês me acompanham aqui. Eu acho que o Bolsonaro errou. Eu acho que o Bolsonaro errou. Por mais que tenham sido canalhas as críticas do Danilo Gentili, que até onde eu vi, eu não vou nem falar que é canalha, mas eu vou dizer que é completamente fora de uma coerência, certo? E ele, aonde eu vi, eu posso estar enganado, mas até onde eu vi, não eram críticas de um humorista, eram críticas de um cidadão que ele tem direito sim de fazer. Mas quando você pega uma pessoa influente como o Danilo, né, e fala algumas coisas que são absurdas, então você gera um burburinho, você gera uma revolta. Até eu, como por exemplo eu, essas pessoas que participam do debate público, né, se viram contra o cara. Então, mas isso também não dá o direito do Bolsonaro fazer o que o Danilo disse que ele fez, porque eu não estou falando que ele fez. Agora, se o Bolsonaro fez isso, eu acho que o Bolsonaro errou. Né? E vamos lá, para a próxima parte. E digamos que o Bolsonaro tenha feito, o Bolsonaro tenha errado e o Danilo tenha sido prejudicado. Né? O fato disso acontecer valida o discurso do Danilo atacar o Bolsonaro a todo e qualquer momento para um cara que se diz de direita e que é contra as coisas erradas e pega uma fala dessa com o Bolsonaro e fala que o Bolsonaro é um covarde canalha. Então, quer dizer, quando o Bolsonaro diz que não era a favor de quem é contra o AI-5, intervenção militar, então quer dizer que o Danilo Gentili, ele é a favor disso? Você é a favor disso, Danilo? De intervenção militar, do AI-5, todas essas coisas que o Bolsonaro disse que não é coisa de uma pessoa que pensa na democracia? Especialmente porque esse debate está sendo feito dentro do STF num julgamento que, meu amigo, o que você queria que o Bolsonaro falasse? É sério isso? Você acha que você está sendo honesto? Ou você está só colocando para fora uma raiva que você tem dele? Se é verdade o que você falou, eu entendo e até concordo com a tua raiva. Agora, você quer comentar sobre política ou você quer comentar sobre as suas mágoas que você tem contra o Bolsonaro? Porque se você quer comentar as suas mágoas que você tem contra o Bolsonaro, comece a falar sobre isso especificamente.
Porque se você provar tudo isso que eu estou dizendo aqui, né, que pelo que eu sei, até onde eu sei, eu nunca me interessei pelo assunto, mas se for verdade, eu te defendo. Eu acho que você está certo. Eu acho que o Bolsonaro errou. Agora nós estamos falando de política, nós estamos falando de liberdade de expressão, nós estamos falando de censura, nós estamos falando de julgamentos, de prisões, nós estamos falando de um monte de coisa. E aí você pega um aspecto pessoal teu e joga pra frente, criminando um cara que teria feito alguma coisa de errado com você. E aí você... Sei lá, cara. Bom, próximo ponto. Falou-se muito aí da brincadeira que o Bolsonaro fez com o Alexandre de Moraes. Primeiro, que eu mesmo vi o primeiro corte, onde ele falava só de chamar ele para vice-presidente. E eu confesso para vocês, meus amigos, eu falo, nossa, mas o clima estava tão amistoso assim. Aí depois você vai para um corte mais amplo, onde você pega uma fala anterior, a conversa estava séria. O Bolsonaro estava ali falando a respeito das visitas, das viagens que ele fazia. Ele falou assim, se você quiser até mando as filmagens para você ver como que eu sou bem recebido em todo lugar do país. Falou para o Alexandre, né? E o Alexandre falou assim, não, eu declino. Né? Aí criou-se até neste ponto estava séria a conversa ali. Aí uma outra pessoa riu, ele riu também, e aí falou assim, posso até fazer uma brincadeira com você? Né? Você que sabe, né? Eu vou te chamar para ser meu vice. E nesse ponto, meus amigos, aí todo mundo deu risada, né? Agora, veja bem, muitas pessoas que gostam do Bolsonaro, até minha esposa mesmo, a minha esposa que é apaixonada no Bolsonaro, falou, então, mas foi muito mal colocado, muito fora de hora, muito desproporcional, sabe desajeitado aquele comentário. Eu falei, não, foi outra questão, isso aí foi uma sequência. E aí, que eu quero dizer para você, tem muita gente da esquerda que acha que o Bolsonaro nadou de braçada. E vocês já perceberam na cara do Alexandre, na hora que ele recebeu essa brincadeira do Bolsonaro, ele ficou sem graça. Ele ficou sem graça. Por que ficou sem graça? Porque ali o Bolsonaro fez uma brincadeira de quem não tem nada a temer. De um cara que brinca, um cara normal, mas de certa forma puro. Mas tem um porquê dessa brincadeira por trás. Até muitas pessoas falam assim, foi estrategista, não sei o quê. Não é que é bem estrategista, é um negócio que apareceu na hora ali. A questão é que o Bolsonaro fala, primeiro fala, eu sou popular, eu posso te provar, é fácil de te provar, e se você quiser, quem quer ser meu vice, tipo meu subordinado, quer se candidatar às eleições, quer participar do debate político, e, outro ponto, eu vou ser reeleito, eu não serei preso, estarei elegível. Vocês percebem quantas camadas tem, quantas mensagens tem num evento que para muitos foi uma brincadeira de um covarde? Muitas pessoas falam, o cara está sendo um covarde. Não tem nada disso. Tanto é que o próprio Alexandre ficou constrangido e falou ainda, eu declino novamente, e fez uma cara de desgostoso ali com a brincadeira. O Alexandre, tratando o Braga Neto, ele foi até, né, avançou muito, falou, eu sei que eu fiz ali no ponto da oitiva. O Braga Neto falou, nunca fui preso, estou preso agora, né? O Alexandre falou assim, eu sei, foi eu que decretei. Então você entende? Então, o que acontece, meus amigos, a gente tem que, eu acho que o debate ele fica legal quando você trabalha com a verdade, trabalha com respeito. Com relação ao Danilo, se for verdade tudo isso que ele falou, e eu não vejo motivo de ser mentira, entendeu? Por que eu não vejo motivo de ser mentira? Porque é uma coisa que pode ter acontecido, sim, do Bolsonaro ter dado, como a gente diz aqui na minha terra, né, ter dado mancada com o Danilo. Né? Se o Bolsonaro fez isso, ele deu mancada. Agora, porque o Bolsonaro deu mancada no Danilo, que é um cara influente, vai misturar todas as bolas? Então fica a pergunta aqui para ele. Né? Então quer dizer, Danilo, já que o Bolsonaro é contra o AI-5 e a intervenção militar, então você é a favor? Você acha certo isso?
Porque em outros momentos todo mundo fala que ele deu golpe. Se ele quer dar o golpe, você está reclamando. Aí se o cara fala que não é contra o golpe, reclama também. Aí fica uma incoerência sem igual. E quem não está interessado no assunto, pega cortes ou mensagens soltas e começa a formar opinião sobre algo que não é verdade. Eu não estou muito por dentro da política não, porque vocês sabem que eu há muito tempo me afastei. Mas acaba vendo alguma coisa ou outra. Eu mesmo vendo um corte dali da oitiva de ontem, você é levado a pensar alguma coisa. Então imagina quando você é propositalmente induzido a ver um vídeo ou ver uma mensagem. As pessoas formam opinião mesmo, não tem jeito. Agora, é justo isso, Danilo? É justo você reclamar. É justo você chamar ele de canalha se ele fez o que fez com você. Agora, essas coisas aqui a respeito da política, a pergunta que eu faço é bem simples. Como que ele entregou o Brasil? Existia esse escândalo de corrupção de INSS, de Correio, de estatais fechando déficit, rombo, existia essas coisas, aumento de imposto, mesmo numa pandemia teve isso, ou foi tudo o contrário? Tudo fechou no azul e existia responsabilidade fiscal. Ah, mas ele isso. Todo mundo pode reclamar o que for, mas não pode. Uma coisa é reclamar e ter opinião, e outra coisa são fatos. Eu acho que os fatos deixam mais do que claro, não deixa nenhuma dúvida que foi o melhor governo dos últimos tempos. Talvez o melhor governo de quando passou a ter eleições diretas. Acho que os números falam por si. E ainda mais o contexto que existia no governo Bolsonaro com a época de pandemia. Eu estou falando alguma besteira? Você que está assistindo esse vídeo, que não gosta do Bolsonaro, que vai ser super bem recebido aqui no canal, vocês são bem recebidos no canal. Eu estou falando alguma besteira? Eu menti em algum ponto? Eu falo de fatos, não de opinião. E diante de tudo que nós vivemos até então, e vivemos nos dias de hoje, e estamos prestes a viver, será que não é um excesso de preciosismo reclamar por qualquer coisa ou por questões pessoais? Ou ainda que você não goste, não seria melhor, mais inteligente escolher o menos pior do que o pior só de raiva do menos pior? Porque eu também sou obrigado a dizer que eu concordo, que eu compreendo as pessoas que esperavam um Bolsonaro mais radical, mais isso ou aquilo, e que tenha tido algumas frustrações com ele. Eu vou mais longe, por amor à verdade. Teve algumas coisas que o Bolsonaro fez que eu não gostei também, que eu fiquei decepcionado. Eu não vou mentir para vocês. Agora, eu nem fico falando sobre isso aqui. Por que não? Porque qual que é a validade? Eu vim aqui pegar meu celular ou escrever alguma coisa contra o cara que foi o melhor do Brasil, na minha opinião? Exigir perfeição de um cara? Exigir perfeição? Como que eu vou exigir perfeição? Eu acho que ele reúne as características que ele reúne, o que ele fez de fato pelo Brasil, para mim está maravilhoso. Isso faz que eu tenha um respeito sem igual por ele. E eu acho que ele é fundamental para o Brasil. Se não tivermos essa lucidez, eu acho que a gente fica propenso a ter um debate cada vez mais desgastado. E as coisas tendem a caminhar para o poder absoluto dos poderosos, porque o que eles querem realmente é deixar o povo no caos, sem enxergar de uma forma racional. Então, quando eu vejo pessoas como Danilo Gentili, entre outras pessoas, famosas ou não, celebridades ou não, se perdendo nesse discurso, eu vejo que a sociedade está indo exatamente para o caminho que os poderosos querem. Briguem entre si e nós somos os seus salvadores. Um povo dividido é muito mais fraco do que um povo unido. Então é isso, meus amigos. Eu peço que você comente o que você acha aqui das coisas que eu falei. Se você acha que esse vídeo é válido, compartilhe aí nos seus canais de comunicação. E deixa aí uma mensagem pra gente poder ler e interagir aí no campo das mensagens. Beleza, meus amigos? Do mais, desejo que todos tenham um excelente dia, uma excelente semana. E espero voltar com boas notícias, quem sabe, né? É o nosso desejo. Um beijo no coração de todos. E tamo junto.